Salve guerreiro, salve guerreira, seja mais uma vez muito bem-vindo a um dos nossos vídeos aqui no nosso canal, especialmente você que vai fazer o concurso da Polícia Penal no estado do Paraná, porque hoje nós temos um vídeo especial, uma série de vídeos especiais para você, porque vamos tratar da Lei 245. Essa lei institui o quadro próprio de policial penal aqui no estado do Paraná, bem como regulamentou também a transformação do antigo cargo de agente penitenciário para a Polícia Penal. É uma lei que certamente vai ser cobrada aí na sua prova. Se você assistir aqui e prestar atenção, você vai arrebentar e vai acertar as questões, porque eu vou te dar todo o bizu, todo o detalhe para que você arrebente aí na prova, ok? Vou fazer duas observações aqui que são muito importantes. Primeiramente, como estudar uma lei como essa? Então, como eu sempre explico aí para os meus alunos, eu não sei se você me conhece, mas meu nome é Marcelo Adriano, eu sou policial aí há mais de 18 anos, estou aí na lida do concurso público desde 2009, tanto ensinando algumas disciplinas que são essenciais para a aprovação dos meus alunos, como também orientando os meus alunos para serem aprovados. Estamos tendo grande êxito aí, grande sucesso, graças a Deus, ajudando as pessoas a realizar os seus sonhos, tá? Então, nós estamos nessa lida há bastante tempo. Também foi aprovado em vários concursos. Fui militar de carreira das Forças Armadas, foi aprovado na Polícia Federal, às vezes, na Polícia Civil de Brasília, tá? Então, a gente está aí nessa lida há bastante tempo, tá? E essas observações são importantes para que você possa entender, primeiro, como estudar essa lei, esse tipo de lei, tá? E como é que eu estudo? Para saber como eu estudo, você tem que saber como isso vem cobrado em prova. E como é que isso vem cobrado em prova? Letra de lei. Literalidade do que está escrito na lei. Por que, Marcelo Adriano, você afirma isso? Porque, primeiro, é um conteúdo muito restrito no que tange a concursos públicos, porque ele é cobrado somente nesse concurso. Ah, mas essa lei é nova, também por ser nova, cobrado somente nesse concurso, porque só interessa esse cargo, né? Então, em regra, só é cobrado nesse concurso. Então, é muito pouco cobrado em prova. Primeiro ponto. Segundo ponto muito importante é que o conteúdo que é debatido pela doutrina, pela jurisprudência ou em questões de prova, ele é muito restrito a esse concurso. Então, na realidade, não há uma discussão doutrinária aprofundada relacionada a isso. Por isso que não é como o direito penal, o direito processual penal, até o direito constitucional, o direito administrativo, que tem uma historinha lá e o cara tem que analisar e verificar vários elementos, doutrina, institutos. Não, aqui o que vai acontecer na hora de montar a prova? E eu já montei questões de prova, tá? Escolhe-se um dispositivo da lei, aquilo que é considerado relevante conforme os parâmetros da banca, copia, cola, altera alguns termos ali para tornar a alternativa certa ou errada e pronto. E aí, para acertar a questão, você precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer o texto de lei. Segundo, entender o texto de lei para que você possa não cair nas pegadinhas e também para que fique mais fácil você estudar. Entendeu? Para que fique mais fácil você aprender. Por isso, como é que nós vamos trabalhar? Eu vou chapar a letra de lei, vou explicando, vou te dando bizu, fazendo as principais observações. Depois, com as observações que você anotou aí, o que você faz? Estudar a própria letra de lei naqueles principais pontos que nós vamos indicar aqui, ok? A segunda observação importante é que talvez as pessoas nem saibam o que é polícia penal ainda. Então, se você não sabe, a polícia penal é uma categoria nova de polícia, ela foi instituída na Constituição, certo? Lá no artigo 144, no final de 2018, eu tenho muito orgulho, inclusive, de ter participado diretamente da criação dessa nova polícia, já que eu sou integrante da maior entidade representativa, de uma das maiores entidades representativas do Brasil. Estava lá, inclusive, no momento da promulgação. O presidente do Senado, inclusive, falou o meu nome, tá? Como um dos participantes lá da criação dessa polícia. E uma polícia nova, tá? Configurando-se aí uma grande oportunidade. E onde atua essa polícia? Na execução penal. Então, lá no sistema de justiça criminal, eu tenho a prevenção, atua a PM, atua as outras polícias, até a polícia penal também, em determinadas situações. Tá? Eu tenho a repressão ao crime que já foi cometido, por intermédio da investigação, que em regra vão atuar Polícia Federal ou Polícia Civil, conforme o âmbito de atuação. Depois tem todo o processo, acusação, processo. E aí, depois de condenado, vem a execução penal. Quem atua na execução penal? A Polícia Penal. Entendeu? Então, a Polícia Penal é responsável por essa atividade. Antes, essa atividade era desenvolvida pelos chamados agentes penitenciários e outros cargos com nomenclatura congênere que fazia toda essa atividade que é extremamente complexa. Com o advento da emenda constitucional que criou a polícia, esses cargos foram transformados em policiais. Na realidade, a Constituição criou a polícia. As leis específicas, nesse caso, a Lei Complementar 245, aqui no Paraná, transformou o cargo de agente penitenciário em policial penal. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos fazer esse estudo por capítulo, ok?
por capítulo, para que você possa, então, ter ali resumidinho com as principais observações, ok? Desculpem, estou com um pouquinho de gripe, talvez eu tussa aí um pouquinho, mas não é nada demais, não é nada demais. Valeu? Vamos começar, então, analisando aqui as disposições preliminares, tá? Primeiramente, Lei Complementar 245, certo? É de 2022 e, como eu disse, institui o quadro próprio da Polícia Penal do Estado do Paraná, bem como regulamenta a transformação do atual cargo de agente penitenciário em policial, feito no âmbito da Assembleia Legislativa, afinal de contas é uma lei estadual, tá? Afinal de contas é uma lei estadual. E vem aqui as disposições preliminares, capítulo 1. O quadro próprio da Polícia Penal do Estado do Paraná, QPPP. Cuidado com essas siglas. Por quê? Será que sigla pode ser cobrada em prova? Pode ser cobrada em prova, sim. E por que pode ser cobrada em prova? Porque está na letra da própria lei. É óbvio que, em regra, se segue aquela regra da língua portuguesa. Coloque-se a sigla e depois a explicação, né, a descrição do que é a sigla. Ou pode até ser antes, como está na própria letra de lei. Mas se vier QPP, você tem que saber que se refere ao quadro próprio da Polícia Penal do Estado do Paraná, que é a nomenclatura utilizada pela administração pública justamente para se referir a esse quadro. E aí vem a composição. Já anota aí a composição porque é importante. Composto por servidores da Polícia Penal que exercem atividade policial com risco de vida, incumbidos de garantir a segurança dos estabelecimentos penais e outros setores vinculados à execução penal, inclusive atinente a custódias provisórias e temporárias e de medidas cautelares diversas da prisão, organizando em carreira única, estruturada em cargo de polícia penal, contendo 12 classes. Então, o primeiro ponto aqui a ser identificado são essas pegadinhas. Quais são essas pegadinhas, afinal de contas? Por exemplo, o número aqui 12. Então, já decora aí que o quadro é composto por 12 classes. E quem compõe? Somente servidores policiais. Somente os policiais entram aqui, ok? Porque podem ter outros cargos de apoio. Esses cargos de apoio não se enquadram aqui. E quem são esses policiais? Aqueles que, com risco de vida, incumbe-se de garantir, primeiramente, segurança. Então, anota aí. Segurança é a primeira e principal, talvez uma das principais atividades. É a única que está descrita na Constituição. Porém, a interpretação, especialmente com base na lei que implementou o SUSP, né, Sistema Unificado de Segurança Pública, trouxe uma abrangência muito maior à atividade da Polícia Penal, ok? Além disso, presta atenção, custódias provisórias. Então, não é somente o preso condenado. É também aquele preso que está, por exemplo, cumprindo uma prisão preventiva. E, além disso, as medidas alternativas à prisão que estão previstas lá no Código de Processo Penal. Quais são? Por exemplo, fiscalização de tornozeleira eletrônica, tá? A delimitação de onde esse indivíduo deve permanecer, a proibição de que ele entre em contato com determinadas pessoas que tenham relação com o crime, que frequentem determinados locais que tenham relação com o crime. Então, isso são exemplos de medidas alternativas. O que torna a abrangência da Polícia Federal, das suas atividades, da Polícia Penal, melhor dizendo, do Estado do Paraná, muito mais amplas do que aquilo que está previsto somente na Constituição. Ok? E 12 classes. Anota aí. 12 classes, porque quando tem número, a banca gosta de fazer esse tipo de pegadinha. Vamos então agora para o parágrafo 1º, que diz: além do provimento dos cargos mediante concurso público, opa, é óbvio, né? Concurso público é óbvio que será, a partir de agora, a forma de entrar melhor dizendo, no quadro da Polícia Penal do Estado do Paraná, certo? O cargo de policial penal é composto pelos atuais servidores ocupantes do cargo e função de agente penitenciário pertencente ao quadro próprio do Poder Executivo, QPPE, ok? Nos termos da emenda número 50, essa emenda é a emenda constitucional do Estado, tá, pessoal? De 21 de outubro de 2021. Então, a Constituição Estadual, ela replicou o que estava na Federal, basicamente, e trouxe
para a Constituição Estadual a criação dessa nova polícia. A partir daí, regulamentando essa Constituição, essa emenda constitucional do Estado, veio essa lei, ok? E lá na Constituição tem essa previsão. Então, eu tenho duas formas, vamos dizer assim, de me tornar policial. Se eu já era agente penitenciário, eu sou transformado em policial. E se eu não sou ainda, a partir de agora, concurso público. Simples assim, ok? Vamos lá, continuando então aqui a leitura. As disposições da presente lei não se aplicam aos funcionários dos demais quadros de pessoal integrantes de carreira estabelecidas por legislação própria. Foi o que eu disse, somente o agente penitenciário foi transformado. Os outros quadros auxiliares ou qualquer outro quadro não se enquadra nessa transformação. Bem, vimos essa apresentação inicial e agora vem o próximo dispositivo, capítulo 2, que vai falar da conceituação. Quando fala em conceituação, normalmente, vem uma enumeração de itens com vários incisos. E aí fica muito fácil fazer questão. Quando eu estava fazendo questão de prova, eu buscava justamente esse tipo de dispositivo em lei, porque basta você pegar ali, fazer um emaranhado, né? O que é certo e o que é errado, pego um conceito e coloco a descrição desse conceito diferente e aí fica fácil de fazer questões. Então, a partir de agora, preste muita atenção. Por quê? Porque eu vou citar os conceitos, vamos juntar esses dois capítulos, para que eu cite, então, os conceitos e você entenda a minha explicação e consiga responder. Valeu? Vamos lá, então, para a gente continuar. Para fins dessa lei, considera-se, ou seja, para fins da lei. Então, lá na frente, quando eu ler assim, carreira, por exemplo, ele está se referindo a esse dispositivo. Você entendeu? Está se referindo a esse dispositivo. Então, lá na frente da lei, quando falar de carreira, você tem que, se tiver dúvida, voltar para esse dispositivo para buscar esse conceito. Então, primeiramente, o que é carreira? Agrupamento de cargos. Então, eu pego vários cargos e agrupo em uma carreira. E esses cargos referem o quê? Também as suas funções em classes escalonadas que refletem o crescimento profissional do cargo com amplitude salarial. Então, simples, como nós vimos, tá? E nós vimos que são quantas classes? 12 classes. Então, a carreira, que nós vimos que esse agrupamento de cargos e suas funções é organizada em 12 classes, ok? É isso que quis dizer aqui, certo? 12 classes que são escalonadas, e essas classes elas são escalonadas para que haja progressão funcional. Então você entra aqui embaixo e vai subindo, conforme o tempo passa, conforme o merecimento, como nós veremos daqui a pouco. Continuando aqui o nosso conceito. Vamos lá. Cargo, o que é cargo? Esse é um conceito universal do direito administrativo. É a unidade funcional básica da estrutura organizacional, de caráter genérico, tá falando só de cargo, tá? E não do cargo policial exatamente. De mesmo grau de complexidade e responsabilidade, composto por uma função relacionada ao desempenho de tarefas de áreas de atuação estatal, criado por lei. Então, até aqui a gente veio a conceituação da lei que pode divergir de uma lei para outra. Divergir não, né? Ser feita de forma diferente de uma lei para outra. Então, cargo é um espaço que é criado na administração para o desenvolvimento de determinadas competências, de determinadas funções. Ele é de caráter genérico porque ele é criado não para uma pessoa, mas ele é criado por qualquer pessoa que possa ocupar aquele cargo e que, óbvio, cumpra os requisitos legais, ok? Só que aqui é a sua primeira grande característica, além dessa explicação inicial, né? Esse centro de competências. Ele tem que ser criado por lei. Então, eu tenho que ter uma lei específica que crie X cargos, tá? E esse cargo ele tem que ter denominação própria. Então, ele tem que ter um nome, certo? Nome. E terceiro requisito, quantidade fixada por classe. Outro requisito, pagamento pelo erário e provimento mediante, nesse caso específico, aprovação de concurso de provas ou provas e títulos, porque eu também tenho os cargos de livre nomeação e exoneração, ok? Esse aqui é de provimento definitivo. Então, o que é o cargo? É um espaço, vamos assim dizer, um centro de competência, de caráter genérico, como disse aqui, certo? De mesmo grau de complexidade e responsabilidade, ou seja, aquele tipo de cargo, ele tem que desempenhar a mesma função, tá? E aí vem as características importantes. Criado por lei, com denominação própria,
quantidade fixada por classe, pagamento pelo erário e provimento mediante aprovação em concurso público. Então, anota essas características porque elas são importantíssimas para a definição do que vem a ser esse cargo. Detalhe que ele disse aqui, que normalmente as leis não trazem, né? Mas a quantidade fixada por classe. Isso interfere, a gente vai ver lá quando for subir na carreira. Porque para subir na carreira tem que ter um claro vago naquela classe. Senão o indivíduo vai ter que ficar esperando, como nós veremos. Então, esses cargos, a quantidade é definida em lei. Não pode o chefe do Poder Executivo simplesmente sair criando cargos. Ah, por exemplo, tem, sei lá, 10 mil cargos. Ah, eu quero chamar mais 1.000. Se os 10 mil estão preenchidos, não pode mais. Porque não se chama ninguém se o cargo não estiver vago. Agora, vamos entender o que é classe dentro do que vem a ser, então, a carreira. Nós vimos que a carreira é escalonada em classes. Vamos identificar o que é classe. Vamos lá. Classe, escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional de um cargo com idêntica atribuição e responsabilidade. Então é simples, eu pego dentro da carreira, escalono esse cargo com diferentes atribuições, claro, quanto mais acima no topo, mais complexas e mais de gestão serão essas atribuições, tá? E distribuo a carreira ali dentro. É o escalonamento hierárquico de desenvolvimento profissional, que nós veremos pode vir por tempo ou pode vir por merecimento. Agora vamos para o conceito de provimento, que também em direito administrativo você deve saber o que é. Ato de designação de uma pessoa para investidura em cargo público, atendidos os requisitos previstos em lei. Tá? Então, investidura em cargo público é fazer o quê? Tomar posse no cargo. Na realidade, a investidura começa com a nomeação e é complementada com a posse. Certo? Então, foi nomeado, começou a investidura, com a posse essa investidura é complementada. Então, tem que ter um cargo vago e uma pessoa que tenha cumprido todos os requisitos estabelecidos em lei, como, por exemplo, ter sido aprovado em concurso público. E aí eu faço o quê? Faço a nomeação. E quando toma posse, esse cargo é preenchido, tá? Então, isso é o provimento, é o preenchimento do cargo, quando se designa uma pessoa para esse preenchimento. O provimento, ele é feito pela nomeação e é complementado pela posse. Depois nós vamos falar disso. Continuando aqui, esse dispositivo. Vamos lá. Promoção, que é promoção? Passagem de um funcionário público estável e em efetivo exercício de uma classe para outra imediatamente superior dentro do mesmo cargo ou função. Então, bem simples. Eu, por exemplo, estou no topo da minha carreira, mas eu comecei lá embaixo, fui promovido. Nas diversas classes, aqui são 12 classes, né? Então, você terá que galgar aí terá que galgar essa escada para poder chegar ao topo da carreira, consequentemente desempenhar atividades que sejam mais complexas e mais de gestão e, consequentemente, também ganhar mais, tá? Então, isso é a promoção. Você entendeu? Dentro da classe, ou melhor, dentro da carreira, a carreira é dividida em várias classes, ela é ocupada, é preenchida por cargos. Esses cargos são ocupados por intermédio do provimento e para subir na carreira você sobe por intermédio da promoção de uma classe para outra classe, ok? Agora um conceito muito importante que é o de subsídio, que você deve ser também. Retribuição financeira pelo efetivo exercício do cargo, fixada em parcela única, correspondente à classe fixada em lei. Então, subsídio, parcela única. Até pouco tempo atrás, a remuneração da Polícia Penal do Estado do Paraná, assim como da Polícia Penal de uma maneira geral, não era feita por subsídio. Não sendo feito por subsídio, era um monte de penduricalho que formava a remuneração. Agora juntaram-se esses penduricalhos, a gente vai ver mais para frente como é que funcionou isso, tá? Em uma parcela única, em um valor único. E é óbvio, cada classe terá valores distintos. Terá valores distintos para essa progressão. Entendemos? Vamos lá, mais um ponto aí importante. Perfil proficiográfico. Documento, ó. Perfil é um documento, tá? Apesar de se referir a uma pessoa, ao perfil da pessoa, ele é um documento. Formal, da descrição das funções do cargo, indicando tarefas genéricas, específicas e especializadas, requisitos de escolaridade, exigência física, psicológica,
profissionais, legais e demais condições necessárias para o desempenho das atividades do policial penal. Então, o que é o perfil profissiográfico? É um documento formal que diz como essa pessoa, como diz, se refere à pessoa que ocupa o cargo, o que essa pessoa tem que ter para ocupar esse cargo. Quais são as funções, o que ele vai desenvolver, qual a exigência física, por exemplo, no caso do teste de aptidão física, que as carreiras policiais têm. Tá? Então, tudo isso está nesse perfil profissiográfico, onde há uma descrição detalhada de tudo aquilo que é importante para o desempenho do cargo. Então, vamos imaginar que você está lá, peraí, como é que eu gostaria de ser um policial penal no estado do Paraná? Como é que eu sei como é esse cargo? Como é que eu sei o que é necessário? Quais são os requisitos, né? A função, a tarefa que é de forma genérica, né? Que é desenvolvida, porque afinal de contas, cada um vai ocupar uma função lá dentro, essas tarefas podem divergir, mas divergir não, se diferenciar, mas de forma genérica. Como é essa tarefa? Como é o trabalho? Então eu vou ler um documento chamado perfil profissiográfico, certo? Nesse perfil profissiográfico eu terei toda essa descrição, ok? Vamos lá, mais um inciso. Intertício, prazo mínimo exigido para poder concorrer à nova promoção. Então você pode chegar lá, opa, cheguei hoje, quero ser promovido amanhã, negativo. Tem intertício mínimo. Fui promovido hoje, já quero mais uma, negativo. Ou seja, um tempo mínimo. A partir dali, cumprindo as condições e havendo vaga, é que pode haver então a próxima promoção. Antes daquilo, mesmo havendo vaga, mesmo isso, mesmo aquilo, não pode haver promoção, ao menos em regra. Tá? Então isso é o intertício. Além disso, realocação. O que vem a ser a realocação? É o deslocamento do policial penal no âmbito das unidades administrativas do Departamento de Polícia Penal por prazo indeterminado. Então, quando ele estiver lá trabalhando e ele for deslocado no âmbito das unidades administrativas do Departamento de Polícia Penal, viu? Então, não é para ir para outro departamento. Isso eu chamarei de realocação aqui na lei. Tá? Vamos lá. Tempo para efeitos legais. O tempo é o tempo de serviço prestado como servidor público do Estado do Paraná, desde que remunerado. Veja que aqui um ponto importante, pegadinha de prova, eu não falei que é como policial penal, e sim como servidor público do Estado do Paraná, desde que remunerado, porque é recolhimento para a Previdência, entendeu? Então, isso é o tempo para efeitos legais, que é o tempo de serviço. Só que se, por exemplo, ele foi um agente de trânsito no estado do Paraná, ele foi policial civil, policial militar, ou ele desempenhou ele ocupava um cargo na Secretaria de Educação do estado do Paraná, isso conta como tempo de serviço, desde que tenha sido remunerado, porque aí ele contribuiu para a sua aposentadoria, na verdade, para a Previdência. Ok? Terminamos esse capítulo aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um capítulo para vocês. Valeu? Vem com a gente para ser aprovado.